Muito provavelmente você trabalha em alguma coisa que não é necessariamente aquilo que você sonhou. Você trabalha, muito provavelmente, basicamente para sobreviver. Talvez tenha feito algum curso superior, mas em geral as pessoas fazem curso superior voltados para o mercado de trabalho, ou seja, elas veem mais ou menos as habilidades que ela tem e tentam encaixar isso num curso que vai prometer, num futuro, um emprego, digamos assim, melhor do que ser simplesmente fazer simplesmente algo braçal. Então a gente vê que na maioria das pessoas, de forma geral, as pessoas simplesmente trabalham para sobreviver, buscam o melhor emprego, por assim dizer. E nunca, se você perguntar para elas, mas isso era o que você realmente queria fazer? Esse era o seu sonho mais profundo? Muito provavelmente elas vão dizer que não. E é até estranho isso, né? Os nossos sonhos, em geral, se tornam hobbies, se tornam aquilo que realmente a gente gosta de fazer no momento onde a gente não está fazendo a chatice do dia a dia, do trabalho do dia a dia, né? Então a gente vê uma dicotomia, por assim dizer, autoexcludente, que separa, por um lado, o sonho, aquilo que eu realmente gosto de fazer, ou que eu gostaria de fazer para minha vida, e o emprego, o feijão, aquilo que traz, que coloca comida na mesa. E isso é impossível ser conciliado. Pelo menos eu percebo que isso se torna impossível de ser conciliado no Brasil. Às vezes a gente observa a dinâmica de outros países, outros povos, eles conseguem achar um meio termo, mais ou menos, entre o sonho e o pragmatismo do dia a dia, né? E por que eu estou falando tudo isso? Porque esse é o tema principal e central do livro do Origenes Lessa, que é um livro extremamente profundo e que toca, eu acredito, no ponto central do drama brasileiro e de um drama humano, né? Que é a escolha entre uma vida prática, uma vida onde eu vou buscar basicamente recursos, e o sonho de ser alguma coisa, independentemente se isso vai trazer recursos ou não, de ser alguma coisa que se encaixe melhor com o nosso espírito, né? E o livro é O Feijão e o Sonho. Infelizmente, o Origenes Lessa, ele não é tão conhecido assim, né? E eu acho que ele deveria ser lido, deveria ser leitura obrigatória nas escolas, porque ele é de um realismo extremo e toca num ponto fundamental, como eu já disse, né? O realismo do Origenes Lessa, às vezes chega às raias do jocoso, principalmente no primeiro capítulo do livro, onde a gente vê uma briga doméstica ali que a gente observa isso na realidade de todos os dias, principalmente se vocês forem como eu, uma pessoa pobre que vive na periferia de uma cidade. A gente vê essas brigas domésticas, esses desentendimentos o tempo todo, gritarias, choro de criança, homem e mulher gritando, enfim. E isso tem tudo no primeiro capítulo. E também mostra, por outro lado, a miséria espiritual humana, né? Então, com o Feijão e o Sonho, o Origenes Lessa nos apresenta a figura de um grande poeta, que é o Campos Lara. O Campos Lara, ele é um poeta conhecido nacionalmente. Os seus livros foram resenhados por grandes jornais e ele tem um reconhecimento público do seu talento. Porém, como todos sabem, viver da poesia é muito difícil. E quem vive da poesia, somente da poesia, são raríssimas exceções
Então, Campos Lara, apesar de ser um grande poeta, um, um intelectual com muito repertório, ele não consegue transformar isso em recursos financeiros. Então ele vive numa miséria assombrosa. Ele tem 3 filhos e uma esposa completamente satisfeita com a sua condição material, a Maria Rosa, que vive reclamando do marido, vive reclamando que o marido vive apenas no mundo fantástico da poesia e deixa o mundo real, o mundo concreto, o mundo de todos os dias de lado. Ele não consegue fazer, em termos domésticos, nada direito, não consegue ajudar ela em nada por conta do sua falta de jeito para a vida prática, né? E todos os outros empregos que ele tem, além dele fazer poesia, ele parece viver no mundo da lua, porque ele dá aula, ele montou uma escolinha numa cidadezinha no interior, e essa escola não vai para frente, é uma escolinha particular, os pais pagam para ele, né, da aula, e ele, por ser um grande poeta, todo mundo, uau, vamos colocar os nossos filhos na escola, né? Mas ele sempre esbarra nessa falta de jeito, ele não consegue achar nem a lista de chamada para fazer a chamada na escola, se atrasa muitas vezes, deixa os alunos esperando lá, acorda tarde. Ele também tem um emprego no jornal onde ele escreve eventualmente, ele não entrega o que deve ser entregue nas datas combinadas, ele às vezes tem que ir no jornal, ele não vai. Enfim, dá para perceber que o Orígenes Lessa monta esse personagem e coloca ele ao extremo. Ele vive a poesia de maneira intensa ao extremo, quase como se ele vivesse somente numa realidade mental. Eu colocaria dessa forma, é como, por exemplo, Cervantes fez com o Dom Quixote. Dom Quixote é um personagem hiperbólico, assim como Dostoiévski, também inspirado no Cervantes, fez o Idiota. O príncipe Mishkin é também um hiperbólico, é colocado ele na situação mais extrema possível, na condição mais extrema possível, para, vamos colocar assim, o autor ele coloca certos traços de personalidade extremos para demonstrar algo. E o Orígenes Lessa colocou esses traços extremos na personalidade do Campos Lara, como um sujeito completamente avesso à vida prática, para mostrar, para escancarar essa dicotomia entre a vida prática, que é o feijão, a busca por recursos materiais, e o sonho, que no caso do Campos Lara era fazer poesia, viver da poesia. E a Maria Rosa é o oposto do Campos Lara. Enquanto o Campos Lara é o sonho, a Maria Rosa é o feijão. A Maria Rosa é extremamente prática. Ela sempre coloca quanto vai custar isso, será que compensa fazer isso, vamos ver o nosso orçamento. E sempre vivendo na miséria, ela reclama muito do marido. Ela não trabalha, ela só cuida da casa. E ela queria que o marido fosse, por exemplo, ela preferiria que o marido fosse como o cunhado dela. Porque a irmã dela casou com um sujeito que trabalha com café, um sujeito completamente grosseiro, até mesmo estúpido em certo sentido, mas que só pensava em café. Só pensava nisso e ficou rico com o café. Então ela preferiria um marido burro, porém rico, a um marido muito inteligente, reconhecido nacionalmente, porém que não consegue trazer um conforto material para a família. E isso a gente observa o tempo todo no nosso país. No nosso país não, no mundo de maneira geral, né? Mas eu acho que no Brasil, em países assim mais pobres, onde é difícil a vida material, a gente vê isso mais aflorado. Porque toda vez, por exemplo, que um adolescente ou um jovem
fala que vai prestar vestibular, sempre vem aquele tiozão mais materialista, mais dinheirista, melhor dizendo, né? Fala, olha, veja bem, você quer fazer filosofia, você quer fazer física, você quer fazer... Mas veja se não é melhor você fazer uma engenharia, você buscar fazer um outro curso que vai te trazer um recurso material melhor, né? Você vai conseguir ter uma vida mais confortável no futuro, né? É sempre esse pensamento que vem a grande maioria das pessoas, né? O pensamento de que a gente deve buscar algo que vai nos trazer conforto material. E muitas vezes, a pessoa tem outro tipo de talento. Por exemplo, a pessoa tem talento em pintura. Tá certo que muitos pintores conseguem ficar até muito ricos, né, com a sua arte. Mas quantos não conseguem, quantos não ficam na miséria? Por exemplo, e às vezes são reconhecidos depois da morte, que, enfim, aí não adianta muito para ele, né? Mas quantos? O número é imenso de pintores que às vezes até desistem da pintura para fazer outra coisa porque começa a passar fome. E a gente depois vai ver o trabalho dele, ele realmente tinha efetivo talento naquilo. E outros demais, poesia, literatura, música, isso porque muitos tentam, né? É algo comum, né? A pessoa tem um talento às vezes musical e ela às vezes monta uma banda ou tenta uma carreira solo, vê que é muito difícil e às vezes desiste. Muitas vezes a pessoa percebe que o sonho dela, por não estar trazendo a materialidade de todo dia, o dinheiro de todos os dias, então ela desiste. Ela prefere fazer outra coisa, prefere ser caixa num supermercado que vai trazer um dinheiro ali certo todo mês do que a incerteza de viver fazendo bicos por aí, shows em bares ou coisas do tipo, né? E o que eu poderia dizer desse livro, em suma, é que ele mostra a miséria da alma humana. Não só nessa dicotomia autoexcludente de ou escolhemos o sonho ou escolhemos o feijão, mas tem um outro aspecto que é da miséria das relações humanas. O Campos Lara, como eu disse, ele vive numa cidadezinha do interior. Ele vive lá porque ele vivia em São Paulo e não conseguindo recursos ali, não conseguindo sobreviver em São Paulo, ele foi para o interior com a ajuda do cunhado, do Gomes, que é o homem que ficou rico com café. Ele vai para o interior e o Gomes ajuda ele ali inicialmente a montar a escolinha dele e tal. Inicialmente ali na cidadezinha do interior, ele percebe que todas aquelas pessoas são muito rudes, muito rudimentares. A conversa delas gira simplesmente em questões não somente práticas da vida, mas em algo extremamente lamentável que é a grande diversão de todos eles, das rodas de conversa, era falar mal da vida dos outros. Em uma dessas o Campos Lara descobre a vileza da alma humana e das relações humanas, quando a Maria Rosa, de tanto insistir que ele deveria ali conviver com aquele pessoal, né, interagir com eles, porque senão eles iam achar que o Campos Lara era um pedante, que não queria conversar com ninguém, se achava superior a todas aquelas outras pessoas. E um adendo, o Campos Lara realmente era superior àquelas pessoas. Mas, de tanto ela insistir, ele vai até um lugar lá onde eles todos se reúnem, os homens se reúnem à noite, algumas mulheres também, para bater papo, tomar cerveja e coisas do tipo, né? Tipo um bar ali, né? Enfim, e ele percebe, ele fica incomodado porque todas as pessoas estão falando mal de todo mundo da cidade, de todo mundo da cidade que não estava ali, né? E começam a falar mal, e inventar, jogar no ar várias coisas, que é aquela coisa da fofoca, né? Eu não sei se isso é verdade, mas eu ouvi dizer que é assim que sempre começa, né? Aí um aumenta daqui, outro aumenta dali, e até que chegam no padre.
e começam a insinuar que o padre é pedófilo. E aí o Campos Lara ficou horrorizado com tudo aquilo. Aí ele solta ele não tinha falado absolutamente nada, só estava escutando toda aquela conversa, aquela baixa conversa. E aí ele solta uma assim, não, mas se isso for verdade, a igreja não vai fazer nada? Que coisa horrorosa é essa? A igreja precisa fazer alguma coisa, precisa ser informada, precisa tirar esse padre daí. E aí, no dia seguinte, começa a correr uma conversa de que Campos Lara estava difamando o padre, estava falando que o padre era pedófilo. Então, tudo aquele amontoado de fofocas e baixezas caiu tudo na boca do Campos Lara. Eles todos jogaram na boca do Campos Lara, que ficou muito revoltado, Enfim, o Campos Lara ficou muito revoltado, mas aí, enfim, no final ele conseguiu resolver a situação, mas ele teve que sair da cidade. E voltou para São Paulo, conseguiu voltar. E lá em São Paulo ele decidiu parar com a poesia e começar a escrever romance. E idêntico à época que ele escrevia poesia, ele passa o dia pensando em romances. Antes ele ficava pensando em versos, o melhor jeito de montar as poesias dele, mas agora ele passa só a pensar em romances, pensar nas tramas, nos personagens, e os personagens são mais vivos do que a família dele, né? Ou assim a Maria Rosa acredita, né? E ele tem os encontros literários na casa dele, a intelectualidade local, pelo menos os romancistas, os poetas, os dramaturgos vão ali até a casa dele, eles ficam discutindo, conversando, um lê poesia pro outro, um lê um trecho do romance que tá fazendo, enfim, só são elogios e tudo mais, né? Mas aí acontece algo que não dá para perceber, não é dito isso no romance, mas a gente entende, pela época que foi escrito o romance, pela época em que se passa, né, a história, que ocorreu a semana de 22. E o que acontece? Na semana de 22, houve todo, digamos assim, um descolamento da tradição, né, literária brasileira. Eles queriam fazer tudo novo. E o Campos Lara tinha conseguido uma fama nacional com os romances dele, muito maior do que ele tinha conseguido com os poemas, né? Aliás, ele estava começando a ganhar dinheiro com os romances, então ele tinha encontrado um meio termo finalmente, né, um meio termo entre o sonho e o feijão, porque ele estava vivendo do sonho dele. Ele conseguia os recursos materiais através do sonho dele. Só que com a semana de 22, com a nova literatura que surgia, vários autores queriam seu lugar ao sol. E como eles queriam fazer isso? Destruindo todos os escritores que vieram antes. E eles iam destruir o maior ídolo de todos, que era o Campos Lara. Então vários escritores começaram a ganhar fama assassinando a reputação do Campos Lara. Dizendo, não, isso que ele escreveu não é tão bom assim, veja bem. E ele percebeu que até os antigos amigos dele, que vinham ali para as rodinhas literárias, para também não serem destruídos, eles às vezes faziam coro com os jovens que estavam surgindo, ou eram omissos. Então o que o Campos Lara percebeu é que, igualmente, com o pessoalzinho lá do interior que vivia de fofoca e falando mal dos outros, as pessoas mais cultas, as pessoas mais elevadas, eram idênticas. Só que elas não demonstravam isso da maneira escrachada que as pessoas sem muita instrução mostram, né? Eles batiam nas costas do Campos Lara e falavam, muito legal isso que você escreveu, você é um gênio. E por trás falava mal do Campos Lara, zombava dele. E na primeira oportunidade abandonou ele, né? Os ditos amigos, não sobrou nenhum, absolutamente nenhum. Então, o Orígenes Lessa nos mostra essa miséria espiritual que perpassa por todas as camadas sociais, por todas as pessoas, do ignorante até o mais culto, né? Então, essa é uma miséria que nós carregamos, né? Talvez enquanto civilização,
talvez enquanto seres humanos. Então não há diferença, né? A gente imagina ingenuamente que indo para um meio mais culto e mais elevado, entre aspas, né? A gente vai encontrar pessoas melhores, pessoas moralmente melhores, pessoas que estão muito alinhadas com ética e tudo mais, né? Mas a gente percebe que não é bem assim. Não é bem assim. Quanto mais inteligente a pessoa é, muitas vezes ela consegue fazer uma maldade muito maior e consegue fazer um tipo de destruição de reputação muito mais fino, né? De que uma pessoa com pouca instrução faria, né? Uma pessoa com pouca instrução talvez te xingaria, talvez te falaria mal de você da maneira mais crassa e grossa possível, né? Como acontece nas fofocas, né? Nas rodinhas de fofoca. Mas uma pessoa com um pouco mais de inteligência pode fazer diferente, né? Pode fazer de maneira mais fina, né? Pode até fingir ser seu amigo, fingir ser gente boa, né? Mas nos bastidores está ali tentando te destruir, né? Isso acontece, né? Isso acontece, a gente vê nos meios mais cultos, né? Que o mesmo padrão, só que um pouco mais refinado e um pouco mais sutil, acontece. Acontece. Como eu disse, eu não sei se isso é uma coisa somente nossa ou é uma coisa generalizada. E não que também não existam pessoas boas, né? Claro que existe em todas as camadas sociais, né? A pessoa ser boa não, não é uma questão puramente de inteligência, né? Talvez a inteligência possa ajudar, né? Na bondade, mas enfim, também não é algo necessário, né? Mas enfim, esse livro é muito bom mesmo. E ele é muito engraçado também. Eu diria tragicômico, né? Porque em muitas cenas, e aliás, as cenas são de um realismo extremo, ele consegue transpor a realidade no papel ali, que você consegue praticamente ver a realidade, né? Não é à toa que esse livro ele foi adaptado para filme e até para novela aqui no Brasil. Uma novela que passou nos anos 60 ou 70. Mas, claro, sempre com aquelas qualidades questionáveis, né? Sempre uma adaptação para cinema ou para seja lá o que for, para série, ela nunca fica boa, né? É difícil ficar boa. São raras as exceções, são raros os livros adaptados que ficam bom, né? Mas enfim, é um livro muito bom. Muito bom mesmo. É a segunda vez que eu leio e eu acho que dessa vez eu li com até mais proveito e mais afinco. Eu gostei mais dessa vez que eu li do que da primeira. Mas enfim, fica a dica de livro aí. Origens Lessa, o Feijão e o Sonho. Até a próxima.